Começando mais um campeão de sucesso aqui pela Faculdade de Iguaçu, diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, no Polo de São Paulo, né? Campeão de sucesso que traz a jornada, os detalhes e é tudo aquilo que a gente quer saber dos grandes profissionais da saúde do Brasil. Muita gente bacana já sentou aqui, mas hoje é um dia muito especial para mim, principalmente, que sou um admirador demais, é um grande amigo, né? Porque a gente fica amigo das pessoas do bem, as pessoas que têm muito conhecimento técnico, muita vivência, mas têm caráter, têm amor no coração. E esse amor que eu te falo é do tamanho desse cara, Isaías Rodrigues. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Ju. É incrível como a gente se apaixona pelas pessoas, Sim, né? Isso é legal. E essa paixão não tem nada a ver com o gênero, né? Ela Sim. acontece porque a vida te põe num determinado momento com essa pessoa. Ju, há um ano atrás, a gente teve a oportunidade, exatamente um ano atrás, de estar junto pela primeira vez. Sim. E, cara, e foi assim algo de amor à primeira vista mesmo. Então não tenho nenhuma vergonha de falar nisso, porque realmente é uma coisa muito legal e eu espero, né, que seja por pouco ou por muito tempo a gente possa trilhar esse caminho juntos. É pra sempre, meu irmão, é pra sempre, porque Não quando a gente tá junto, a gente sempre conversa. Quando a gente estamos juntos, as coisas boas acontecem. Sem dúvida, né? Isso eu tenho certeza. E eu te falei que é muito especial hoje, né? Aliás, quero pedir para você se inscrever no canal aí da Faculdade do Iguaçu, que tá indo muito bem. Tem vários programas legais aí, como o Resenha, como o caso do Atleta News e o Campeão de Sucesso trazendo os bastidores. E é muito especial esse dia para mim, porque eu tenho muita curiosidade da sua história. Eu sei bastante coisa, as pessoas no Brasil te conhecem, mas tem alguns detalhes que eu vou, como jornalista, vou buscar aqui hoje, né? Que eu Vamos lá, vamos cavar aí. Hoje está treinando, a gente está trabalhando junto, mas hoje eu tô aqui para te perguntar. Vamos embora. Posso perguntar? Vamos pro quiz. Vai ter quiz? Vamos ter quiz. Vamos lá, vamos de quiz. Isa, você é um cara que é um profissional que está sempre se atualizando, né? Você busca sempre um olhar externo, independentemente do local e do tipo de trabalho que você esteja realizando, mas você está sempre buscando uma solução, né? O que pode acontecer aqui, o que eu posso fazer? Você já esteve envolvido com grandes negócios aí, sim, e você vai me contar, mas vamos começar da sua história. Você é paulistano, nato, sim, certo? Nascido aqui em São Paulo. Que bairro? Bairro do Ipiranga, Alto do Ipiranga, Jardim da Saúde, para ser mais específico. Lá tem muita subida e descida, não? Sim, o Jardim da Saúde tem. Por isso que chama-se Alto Ipiranga, né? Porque ele fica na parte mais alta do bairro e aí virou Jardim da Saúde. Olha aí, desde cedo. Aí, da saúde. Nasci no Jardim da Saúde. Na verdade, nasci aqui, na maternidade de São Paulo, né? Onde todo mundo nascia no início dos anos 70, vamos dizer assim. Então, maternidade de São Paulo, paulistano literalmente. E morava no Jardim da Saúde, já estava predestinado a trabalhar com ela. Né? Era boa a vida, a sua infância lá? Sempre foi muito boa, Luciano. O que você fazia? Luciano. E o mais bacana, você falou, né, cara, essa coisa da gente estar sempre se motivando, né, com relação a se aperfeiçoar, aprender. Eu sempre falo, man, que o amor também está na nossa capacidade de ensinar e aprender. Entendi. O tempo todo. Então, quando você está na posição da amorosidade, quando você está nesse centramento, você se abre para aprender e também dá a oportunidade de você ensinar. Perfeito. Né? Então, você vai fluindo nisso. E com isso, obviamente, toda vez que a gente ensina e aprende, a gente se aperfeiçoa. Legal. E é muito legal, por exemplo, quando uma pessoa vem fazer um curso no Iguaçu, aí o cara assim, puta, fui lá, ouvi as mesmas coisas. Você fala assim, cara, não perca essa chance, porque você confirma que você ainda está atualizado. Ah, legal. Né? Entendi. Porque às vezes a gente vê, cara, você vai fazer um curso, passou um ano, você volta e fala assim, pô, cara, aproveitei, foi uma outra forma de dar, foi uma outra pessoa, enfim, sim, mas você confirmou. Se você já sabe tudo, que bom, você está confirmando que você ainda está atualizado, e isso é muito bom também. Então, aliás, vou aproveitar esse gancho acadêmico que você deu aqui. Você é graduado em Educação Física, né? Sim. E você fez lá no começo, né? Sim, foi desde muito cedo, Ju, quando eu vou contar a sua ordem cronológica, mas eu quero que você conte a parte acadêmica agora. Essa parte acadêmica foi assim. Quando eu fui para Educação Física, obviamente, naquela época, meu pai foi contra. Né? Porque meu pai falou assim, cara, Educação Física vai ser um vagabundo, meu pai era português, né? Então vai ser um vagabundo, não quero trabalhar, só quero ficar jogando bola, esse tipo de coisa. Porque tinha esse estigma mesmo. Todas as pessoas que não iam bem na escola, entendeu? E eu era o contrário, porque eu tinha entrado na Academia da Força Aérea. Então eu era um bom aluno, um estudioso. Só que eu tive, ao contrário, uma educação física escolar muito bem dada. Muito boa. Onde não a gente só tinha futebol, esse tipo de coisa, mas sim a gente tinha fundamentos. Que legal. Né? Então, do esporte, de todos os esportes. Então a gente tinha uma quadra oficial de handebol, por exemplo. Sei.
Então eu me apaixonei pelo handball. Tinha contato com todos os esportes nessa época. Eu também tive, é muito legal isso. E o nosso professor, Orlando de Moraes, nunca vou esquecer, o meu grande mestre, ele fazia uma festa da ginástica que era semelhante ao que acontecia nas apoteoses das Olimpíadas. Que legal. Então o Orlando era um cara que, durante a carreira dele, ele foi em todas as Olimpíadas. Demais. E ele assistia principalmente aquelas aberturas e ele ficava fascinado com aquilo. E trazia para nós, num colégio de praticamente 1000 alunos, em que ele envolvia a escola inteira, porque a educação física naquela época era obrigatória. Era obrigatória e era levada a sério, né? E era levado a sério. E a gente tinha reprovação se a gente não fazia aula de educação física. Qual que era a escola? Era o Colégio São Francisco Xavier, no Ipiranga. É um colégio marista, né? Assim como é o Arquidiocesano e outros colégios maristas em São Luís, aqui, que era aqui antes, agora mudou. E a gente tinha essa educação física muito bem dada e ele fazia essas apoteoses. Então era lindo a gente com 5, 6 anos de idade, outros com 15, 14, fazendo os movimentos, todo mundo igualzinho. Que legal. Pintava o chão da quadra, fixava a plaquinha, aqui que você vai ficar. Era exaustivíssimo para ele. Mas ele fazia de uma forma tão didática que aquilo virava uma coisa espetacular. E o que te trouxe até hoje, né? Essa referência, né? Me trouxe. E aí, como me trouxe essa referência, ele envolvia tanto as pessoas que tinham habilidade no esporte, né? Os alunos, que quando você chegava no término do ensino fundamental, né, lá do ensino médio, perdão, que a gente chamava naquela época de terceiro colegial, você entrava no terceiro colegial e você tinha alguma habilidade esportiva específica, você virava técnico, entendeu? De quinta, sexta, oitavo ano, né? Ou de primeiro e segundo do ensino médio. Então você treinava realmente o time da escola que ia disputar os campeonatos estaduais estudantis. Que legal. Então a gente sentia muito orgulho daquilo. No final do ano, quando a gente era premiado, enfim, ele convocava para um jantar, entendeu? Nos fazia uma homenagem. Então isso trouxe para mim essa vontade de, caso eu não me interessasse, porque eu entrei na Academia da Força Aérea, mas percebi muito cedo ali que o meu sonho de brevetar e ser piloto de avião não ia acontecer pela carreira militar. Ou se fosse acontecer, ia demorar muito tempo. Então, eu tranquei educação física e fui fazer depois de 3 meses, 4 meses mais ou menos, eu entrei na faculdade. E aí sim, cursei. Fui jogado no esporte aos 5 anos no judô. 5 anos. Então, naquela época... Até voltando nessa parte da infância. Vamos voltar. Então, você jogava bola também? Futebol não? Não, eu não tinha... Futebol, eu tinha habilidade para catar no gol. Né? Então, me interessava muito mais por ser goleiro. Esportes coletivos foram handebol e voleibol, que eu joguei em clube. E, tipo, skate tinha muito pouco também. A gente brincava muito de bicicleta na rua, né? Porque a gente era garoto de rua, né? E outra, skate e bicicleta eram nossos meios de locomoção. Então, você com 10 anos de idade, 11 anos de idade, você já queria sair fora para fazer as coisas e não queria que papai e mamãe ficassem levando. A gente tinha vergonha nessa época de ser levado por pai e mãe. Descolado era aquele que ia para a escola, ou ia para tudo que era com lugar seu meio... sozinho, ou de bicicleta ou skate. Legal. Então a gente ia, não tinha celular, não tinha porra nenhuma, a gente saía de casa, vazava, e se voltasse à noite estava tudo bem. Entendeu? Isso era maravilhoso, né? Você tinha essa liberdade. E a gente confiava mais, porque obviamente sempre teve violência, sempre teve essa história da segurança. Risco, né? Só que eram menos informações focadas nisso. Perfeito. E isso atinge muito a nossa saúde mental, né? Porque você alimenta o medo. E aí os pais de hoje sentem muito medo de deixar os seus filhos circularem por aí por uma série de vivendo fatores. uma bolha, né? Exato, né? Entendi. E isso atrapalha muito o desenvolvimento esportivo da criança, né? Eu fui jogado no tatame aos 5 anos de idade. O que? Judô? Judô. Que é maravilhoso. Naquela época, especificamente, o judô era totalmente ministrado por senseis japoneses. Todos eram japoneses, não descendentes. Realmente japoneses. Os principais senseis que existiam em São Paulo, eles eram japoneses. Então a gente aprendeu muito da cultura japonesa, né? E para mim aquilo entrou muito forte em mim. Porque me ensinou a ter disciplina, educação, respeito, hierarquia, entendeu? Organização, né? E também a não ficar de mimimi. Entendeu? Caiu, levanta, aprende a se defender, entendeu? Não é essa história de vai chorar num cantinho, não existia isso. A gente tinha respeito, sabe? Aquela coisa que você tinha da realmente... disciplina ali. Você era criado e forjado para você ser um mini samurai. E que é muito legal, né? Na base de uma criança, né? É fundamental, digamos assim. Claro, né? claro. Porque até os 7 anos você forma a personalidade. Então,
quando você determina aos 5 anos de idade que você vai ser desafiado a levantar ao menos um amiguinho, você tem ali uma projeção de igual para igual. Sem dúvida. Né? Então você vai atrás de aprender e se aperfeiçoar nisso. Como é a parada que hoje eles falam tanto do bullying, né? Como que é a sua visão sobre isso aí? Na nossa época tinha um bullying. Muito bullying. O bullying a gente dava um jeito ali, né? Claro, cara. E na verdade, assim, era justamente você aprender a se defender. Lógico. Porque hoje o bullying, ele existe também, mas de uma forma muito mais maléfica e pior, porque ela invade o teu sistema psicoemocional. Antes até de sentir, o cara eu já tô sofrendo bullying. Às vezes nem tá, né? Entendeu? Antigamente o cara te zoava, você tinha a oportunidade de zoar também, ou você saía fora. Sim. E acabava ali. Entendeu? Hoje a zoação ela é a nível astronômico, entendeu? E muitas vezes. É militância. Exato. Então. Aquela época fazia parte, né? Mas o judô trazia justamente isso, a capacidade de centramento e autocontrole. Perfeito. Porque ele era uma arte marcial de defesa. Tá. O judô não era uma arte marcial como o karatê, por exemplo, de ataque. Né? Então ela era de defesa. Então a última coisa que você tinha que usar era a violência. Entendi. Tá? Judô era a força do seu adversário contra ele mesmo. Legal. Então, quanto mais você tivesse essa habilidade de usar isso, melhor você saía no judô. E você ficou um tempão no judô? Fiquei. Fui seleção brasileira, campeão pan-americano, fui para o Japão disputar campeonatos importantes. E muito cedo, que é interessante com relação à carreira, né? E foi aí que ela começou. A minha faixa preta no judô, ela veio por um desempenho competitivo. Não foi pelos testes de kata ou os exames específicos de faixa preta. Entendi. A minha primeira faixa preta foi porque eu venci uma competição específica que me daria o direito a tê-la. Tá. Então, como eu era um cara que não gostava muito de praticar a técnica do kata, falei assim, eu vou lutar bem essa competição e vou ganhar a faixa preta por isso. Entendi. Quando eu fui pro segundo dan, eu já me especializei no kata. Mas o primeiro dan, e eu peguei essa faixa preta muito cedo, com 16 anos de idade. E aí, entendeu? Naquela época, você sendo faixa preta de judô, mesmo que você tivesse só 16 anos de idade, você já era um mestre. Ou uma iniciação como mestre. Porque realmente no judô, toda a tua trajetória começa quando você pega a sua faixa preta. Ali é o teu início. Tá? Egoicamente, a gente achava que quando você era faixa verde, marrom, mesmo que você fosse um atleta extremamente bem, vamos dizer assim, nos campeonatos nacionais, você não ainda na faixa preta. Entendeu? Então, para os senseis, você ainda era um mero soldado raso ou um aprendiz, né? Um bebê. Então, quando eu peguei minha primeira faixa preta, eles me trouxeram realmente para educação do judô. Entendeu? Então, agora você é um judoca. Então, se você quer ensinar, você já pode, porque o professor, quando ele pega a faixa preta, né, o sensei, você já é sensei. Então, você pode ensinar essa geraçãozinha mais nova. Então eu podia ensinar as crianças, eu podia ensinar os graduados até a faixa marrom. E ali você acha que te despertou essa vontade de ser um professor? Cara, foi. Ensinar? Foi. Porque como eu saí da Academia da Força Aérea e fui para Educação Física, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muita habilidade esportiva, que isso ajudava muito naquela época. A gente não tinha muito forte ainda, por exemplo, fisiologia do exercício, biomecânica, né? A gente tinha cinesiologia, tinha anatomia, mas não tinha como hoje, né, a formação que vocês dão aqui, fabulosa no Iguaçu. Né? Que vocês têm personal trainer, vocês têm treinamento resistido de alta intensidade, você tem um monte de coisa. Naquela época a gente não tinha. A nossa grade era bem curta, e era muito específico assim, ginástica olímpica, natação, voleibol, handebol. Era muito no esporte, futebol, né? Era muito no esporte. Tanto é que quem não tinha muita habilidade no esporte, na verdade, não ia fazer educação física. Perfeito. Porque nem chegava a passar no teste prático para você poder entrar, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, como eu já tinha a faixa preta de judô, eu já tinha essa habilidade esportiva muito interessante. A melhor academia de São Paulo naquela época, que chamava-se Companhia Atlética, muita gratidão aí ao Gary e ao Richard Bilton, né? Que foram meus primeiros empregadores. Que era da Kansas mesmo. Da Kansas, só tinha ela. Tá. Né? Então eu fui para lá convidado para ser professor de judô. Essa academia fez história, impressionante. Essa academia fez muita Miguel história. de Oliveira, dando boxe ali. E para mim a grande gratidão hoje, né, é que os filhos do Gary, que foram os meus primeiros alunos de judô, né, eles são hoje os diretores
né? Então eles foram crianças naquela época. Eu fui o primeiro professor de judô deles. Que maneiro. Entendeu? Hoje eles são os diretores. Então, muita gratidão a eles, porque a Karine e o Diego, que hoje tocam, de uma certa forma, a academia, a rede de academias Companhia Atlética. Entendeu? E eu tive essa oportunidade de passar um pouquinho de toda essa história minha através das artes marciais para eles. Entendi. Então eu comecei na companhia como professor de judô, entendeu? Substituindo o professor Fábio Saba, entendi. que era de uma geração totalmente ligada ao judô, né? O pai do Fábio Saba é o Sensei Fábio, que eles tinham os kimonos dragão, né? Então veja uma história toda nessa. E o Fábio ele já estudava comigo na faculdade, nós éramos colegas de turma. E o Fábio estava na companhia dando aula de judô e queria ir para ginástica aeróbica, porque naquela época a ginástica aeróbica... Bombando a aeróbica. Bombando, né? O Valdir Soares começou com a aeróbica no Brasil, né? Sim. E a remuneração da ginástica aeróbica, o valor da hora-aula naquela época era muito atrativo. Óbvio que judiava muito mais do professor, né? Porque o professor às vezes dava 3, 4 aulas. Né? Era aula de ginástica aeróbica, você fazia como professor a aula inteira. E se você desse 3 aulas seguidas de ginástica aeróbica, naquela época era ginástica aeróbica de alto impacto. Lembra disso? Lembro. A gente tinha as competições no Verão Vivo da banda, aquela coisa toda. Então essa coisa da ginástica da academia começou ali. A ginástica aeróbica, ela ditou muito o caminho do fitness do Brasil, né? Muito, né? Foi o grande ápice inicial. Campeões aqui, nós fomos uma grande expressão. Quer dizer, o Brazilian Storm vem antes do surf. E lá atrás, na ginástica, né, vamos dizer assim, aeróbica de competição, nós somos campeões mundiais muitos anos seguidos, né? Disney Sanches, né? Vários outros atletas que a gente tem aí que competiram. O próprio Matheus Carriere. Verdade. Lembra disso? O Matheus Carriere, amigo da gente. Ele foi um grande atleta da ginástica aeróbica. E então a companhia trouxe para mim essa oportunidade, abriu as portas. Eu tinha 17 para 18 anos de idade, cara, óbvio, né? Aquela autoafirmação maravilhosa, né? De você trabalhar na melhor academia de São Paulo, né? Uma academia extremamente elitizada. Que idade você estava? Estava com 17 para 18 anos. Muito novo. Eu entrei na faculdade com 17. Você está brincando, bicho? Que legal, hein? E eu ia fazer 18 naquele ano, e logo que eu entrei na faculdade, entendeu? Foi no 3º ou 4º mês de estudo, porque eu já entrei mais tarde, né? Eu fui convidado. Que legal. Como professor de judô. Né? Porque lá na faculdade já também tinham outros professores de judô, a gente se conhecia do meio, porque de uma certa forma, embora pesos diferentes, né, a gente competia entre nós. Né? Então a gente treinava nas principais academias. Nessa época já tinha runner. Nessa época já tinha runner. Tinha rede, acho que foi a primeira rede, assim, não foi? Não tinha a rede, tinha a runner da Mário Ferraz. Que foi a primeira. Depois veio TV ali. Isso, aí depois isso foi na sequência. Assim como também saiu a Companhia Atlética do Morumbi Shopping, entendeu? Isso foi mais pra frente um pouquinho. Na década de 80 mesmo, né, que foram os anos 80, a gente teve outras academias como a Gym, entendeu? A GAP, a Salute, que era a academia do Matheus, né? Foram academias que foram academias marcantes, assim, pra época. A Training Club. Eram pontuais, né? Pontuais, e a gente teve a runner especificamente do Marfará, até hoje, né? Marfará. O Marfará é referência aí com a Reebok hoje em dia, mas naquela época com a runner. Né? E depois também Mário Sérgio, né? Continuou com a runner, enfim. Isa, mas me conta essa história, é um sonho ser piloto, como que foi a história de virar piloto? É aquela história de quando você imagina-se numa profissão, né? Você muito novo, né? Ali estudando no colégio. Que capacidade você tem de decidir o que você vai ser, né, cara, quando você tem 12, 13 anos. E eu me identificava com isso. Eu olhava assim, cara, acho que uma carreira como piloto de avião, mas eu sempre imaginava a carreira de piloto de avião como piloto comercial. Entendi. Né? Só que aquela história, meus pais, na época, né, a gente via os custos, mas também era um pouquinho de ignorância da minha parte, mas a gente via os custos da hora de voo, você fica muito tempo era ser piloto muito comercial. Cara, né? Era muito caro aquilo. E meus pais não tinham condição de pagar. Né? Ainda é muito caro. Só que custa mais ou menos como se fosse uma faculdade, não de medicina, mas uma odontologia. Entendi. Mais ou menos. É viável, né? Sim, só que a gente nunca faz o custo, né, quando criança ou jovem, para apresentar para os pais, de quanto custa nos 5 anos de faculdade. Entendi. Você fala quanto custa naquele primeiro momento que você precisa usar. Num porradão só. E conforme você vai fazendo mais horas de voo, você vai gastando mais no mês. Né? Então, eu percebi que eu não ia conseguir dessa forma. E aí, por desinformação, naquela época, e por sonho, eu achava que entrando na academia da Força Aérea, eu ia conseguir
tirar meu brevet, vamos dizer assim, minha licença de piloto, dentro da Academia da Força Aérea, e depois pedir dispensa, falar tchau para os militares e trabalhar na aviação civil. Pensei que era isso. E aí só fui perceber que não era assim quando eu entrei. Então eu fiz vestibular de exatas, entendeu? Eu entrei, fiz o vestibular para a Academia da Força Aérea e fui lá para Pirassununga. No primeiro dia de aula eu já percebi que alguma coisa não ia ser como eu sonhava, quando me explicavam. Porque eles já estavam me doutrinando para ser um piloto militar. Mas aí também percebi que a aviação militar do Brasil não é que nem nos Estados Unidos, você vai virar um Top Gun. Não é isso. Você vai voar no máximo um bandeirante, né? Defendendo a Amazônia, entendeu? Quando muito o F-5 naquela época eu voava com raros pilotos muito bons para fazer show aéreo. A gente não tem guerra no Brasil, a gente não tem essa situação aqui. Né? Então eu percebi que eu ia ser motorista de general, eu ia ficar muito tempo perdido ali para poder chegar um dia, talvez com 35 ou 36 anos, e sair para a carreira civil. Tá? Pô, eu não sou um cara imediatista, não posso ser assim. Eu falei, cara, eu adoro educação física, eu tranquei a faculdade, porque eu também não sabia o que ia ser, vou para educação física, vou trabalhar, e vou pagar minhas horas de voo. E assim foi. Entrei na Companhia Atlética como professor de judô. Fui estagiar na musculação, tá? Porque eu estava competindo no judô naquela época. E Paulo Stort, que era o coordenador na época da musculação, e o professor Ricardo Delia, meu grande mestre. Eles me falaram, Isaías, vai para musculação, que você vai melhorar muito no judô. Né? Vai praticar, a gente vai te treinar para isso. E aí eu fui estagiar na musculação. Tá? E aí, com certeza, eu comecei a dar aula de musculação. E aí me abriu um horizonte enorme. Porque é aí que começou a minha trajetória de comparar a educação física à medicina. Perfeito. Como um profissional da saúde. Exato. Porque eu chegava ali, eu enfrentava realmente, naquela época, as mulheres que elas não queriam fazer musculação, por desinformação. E olha hoje onde a gente chegou. As mulheres praticam muito mais musculação que os homens. Os idosos também não queriam fazer musculação. Que teoricamente então, não podia. Tinha aulinha de alongamento para os idosos. Hidroginástica no máximo. Isso, entendeu? Tinham as crianças que também não podiam fazer musculação. Mas ainda tem essa desinformação. Exato. Né? E aí eu vi ali um nicho enorme. Se eu fosse me especializar em cada um dessas faixas etárias e nas patologias. Porque eu fui para uma academia, na época, extremamente elitizada. Hoje nós temos outras academias elitizadas em São Paulo, mas naquela época a Companhia Atlética era a musculação número 1. Tá? Já tinha a Fórmula ou não? Não, a Fórmula veio bem depois. Eu conto a história para vocês como é que ela surgiu. Então, na companhia daquela época, eu tive uma grande oportunidade, porque a gente tinha uma sala, por exemplo, de treinamento resistido com pesos livres, que ficava escondida num lugar sujo lá em cima, junto a um ringue de boxe. Por quê? Porque musculação era para marombeiro, uma coisa lá para cima, a gente suja só para homem, entendeu? Que queira ficar forte e fazer boxe, né? E na musculação de baixo, os aparelhos da Righetto, tá? Aquela musculaçãozinha muito de aparelhinho só, tá? E alguns exercícios cardiovasculares que eram basicamente uma bicicleta da Monarch, que é aquela que mexia o braço e a perna. Lembra que você girava um negocinho? Olha o tempo. Nós estamos falando de 1988. Nossa. 40 anos atrás ou mais. Né? Então, a gente começou a trabalhar com isso. Então, nos meus tempos livres, eu ia treinar musculação e eu comecei a descer os pesos livres lá de cima da sala de musculação para a sala de baixo. E de noite, quando eu ia treinar, a academia já estava fechada, eu empurrava um pouquinho cada aparelho da Righetto e eu fui mudando o layout da sala de musculação sem ninguém perceber. Perfeito. Passou um mês, estava completamente diferente, já integrada a hipertrofia, como se chamava a área de pesos livres no passado, à sala de musculação. Entendi. Então eu me sinto responsável, sim. Pela semente que eu plantei da musculação neste país. Pô, sem dúvida. Né? Eu fui sempre buscando aprimorar e eu me identifiquei muito com esse esporte. Por quê? Quando eu comecei a praticar exercícios resistidos, eu muito rapidamente saí de 82 quilos para 100. Assim, em 3 meses. Pô, já me dá esse segredo aqui agora, que eu estou tentando aqui, não consigo. Naquela época, obviamente, com 17, 18 anos de idade, o teu potencial genético ele é aflorado por toda a tua parte hormonal e a autoafirmação que existe nessa idade. Né? Tinha uma aptidão para o esporte. Então, além da musculação, que seria uma base para o judô, isso potencializava muito. Né? E aí eu fui nadar no Pinheiros também como um atleta competitivo, porque também natação teve um momento muito importante na minha carreira de desenvolvimento musculoesquelético, porque eu fui fazer o meu estirão
aos 12 anos de idade, até os 14, na natação. Eu também. Então, minhas costas, cara, hoje elas têm uma Muda expressão muito, né? muito Impressionante. mais, porque elas foram desenvolvidas basicamente nesse momento do meu estirão, né? E a minha postura, entendeu? E todo esse alinhamento e também a estatura que me foi capaz de chegar. Legal. Então, o esporte sempre fez muito parte disso. E aí, naquela época, então, como eu falei, eu comecei a estudar. Tá. E a gente não tinha no Brasil nada muito específico com relação à ginástica e o treinamento resistido em academias. Não tinha. Tá. Então o que eu fazia? Como eu trabalhava numa academia elitizada, eu tinha os alunos que viajavam para fora, eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar para fora do Brasil até então. Eles viajavam para os Estados Unidos, eu pedia para eles me trazerem uma Muscle and Fitness. Lembra da Muscle and Fitness? Era uma revista do Joe Weider, que foi o grande precursor hoje de ter chegado ao Mr. Olímpia, né? Foi o Joe Weider que trouxe o Arnold da Áustria. Então o Joe, ele vendia suplementos nos Estados Unidos e ele começou a criar publicações específicas de musculação. Que demais. E chamar os PhD, né, que são os PhDs, né, para poder falar especificamente sobre nutrição, sobre treinamento resistido, sobre articulações, sobre lesões nesse esporte. Que legal. E aí ali eu começava a devorar. Meu inglês já era muito bom, graças aos meus pais. Eles me deram a oportunidade de estudar línguas, estudar música. Meus pais realmente eles fizeram por mim o que eles puderam. Fizeram a base ali, né? Exato. Né? E me deram essa base muito importante, né, para que eu pudesse me expandir. Então vinham as revistas, eu devorava elas. E você vê que como era difícil o acesso à informação, muito. Né, cara? De que pedir para alguém trazer uma revista de fora para ter acesso ao que está acontecendo lá fora. Hoje você dá 2 cliques e sabe tudo. Exato, porque olha a vontade, para estudar a nossa área, a gente tinha que ir numa biblioteca, né? Pegar livros antigos, defasados, muitas defasados, vezes. Que mostravam muito como era a própria enciclopédia Barça, né? Se for ver lá, mostrava treinamento na época de que o cara punha a mão na pedra ali e fazia exercício com a pedra, sabe? Então uma coisa muito que era feita na Grécia antiga. Sim. A gente não tinha técnicas de exercício. Naquela época, a musculação nos Estados Unidos já estava há 40 anos à frente do que no Brasil. Hoje não, graças a Deus, nós já igualamos, né? Graças à oportunidade da importação dos equipamentos, aos grandes professores de educação física que a gente criou aqui no Brasil, realmente ficamos muito bons. Porque o brasileiro ele tem uma aptidão muito específica para tudo no esporte. Entendeu? Se você te der a oportunidade do esporte para o brasileiro, ele vira uma expressão. Cara, a gente tem corredores de rua que não tem nenhum tênis. Isso, é impressionante, né? O brasileiro tem muito talento, né? Acho que essa miscigenação ajuda, né, Isa? E, cara, e muito talento nato, porque o incentivo é pequeno. Sem dúvida. Entendeu? Não tem, quase não tem incentivo. Exato. Né? E até agora nem no futebol a gente está tendo mais. Porque a gente não está formando mais jogadores como a gente formava antigamente. Né? Hoje tem mais musculadores fazendo sucesso, exemplo do que a gente teve agora, do que, né, o surf, cresceu muito. Enfim, a gente está vendo outros esportes vindo. Né? A ginástica artística, que era uma coisa que a gente não tinha. Sem dúvida. Tem crescido. Então, e aí você se tornou o primeiro personal, né, brasileiro licenciado lá por 2 associações, é isso? Isso veio um pouquinho depois, Ju. O que aconteceu? Então nós saímos da companhia atlética, fomos para a Physis. A Physis foi uma academia extremamente tecnológica que aconteceu na Vila Olímpia, em São Paulo, quando a Vila Olímpia não era a Vila Olímpia de hoje. Mas ela trouxe a primeira linha Circuit da Life Fitness. A Life Fitness tinha aparelhos que pareciam computadorzinhos gráficos, que era uma linha que você fazia uma força resistida contra a eletricidade do aparelho. Ele não tinha peso. Ele tinha uma intensidade de tração elétrica. Mas hoje ainda tem algo parecido com ímãs, não? Tem com ímãs, sim. Mas naquela época, então nós estamos falando de 1990, caramba, o circuito era maravilhoso para a gente poder fazer uma academia nova tecnológica. A tecnologia vindo para a musculação, por exemplo, entendeu? Nós tivemos a primeira escada da Stairmaster, o Versa Climber, que era um exercício que você subia e fazia movimento de braço interno. Na Physis, em 1990. E hoje o Brasil... era Disc Laser. Lembra? Sim, Disc Laser, lógico. Puta, shows maravilhosos que a gente passava. Academia muito bonita, muito bacana, que foi feita na Vila Olímpia. E hoje o Brasil é o maior consumidor de escadas do mundo, né? De escavamento de escadas. Exato. Então você veja que daí que começou. A primeira escada foi na Physis. Ela ainda era de ferro, gente. Imagina suando numa coisa de ferro, como ela enferrujava rápido. Né? Então, quer dizer, mas era o começo de tudo. E Ricardo Delia, né, que na verdade estava à frente realmente dessa coisa da ginástica da academia. Ele e o Carlos Roberto Garita
Garitas também estudaram juntos na FEC, né? Foram 2 professores que foram muito especificamente para desenvolver essa coisa da ginástica academia. Então eles tiveram a Marathon antes da Companhia Atlética, depois a Companhia Atlética e depois a Physis. Tá? A primeira bicicleta da Life Fitness, que foi trazida por José Eduardo Mena Barreto, que era um importador autônomo que montou uma empresa famosa nos anos 90, chamou-se Queens. Lembra da Queens? Sei, Queens. A Queens importava a Life Fitness. Tá. Então a primeira bicicleta Life Fitness trazida pelo José Mena Barreto, ele trouxe para a Companhia Atlética quando eu era coordenador. Entendi. Então ele chegou lá com aquela bicicleta trambolhona, uma bicicleta que já era com um dínamo, então você gastava energia, alimentava a energia da bicicleta com o seu próprio movimento, né? Então o teu movimento fazia isso. Ele pôs lá pra gente testar. Tá. E a gente usava a Monarquinha, entendeu? Que mexia muitas braços e perna, né? Essa Monarquinha eu não lembro, não. Você não lembra de uma bicicleta? Eu lembro da bicicleta, mas não sabia que usavam tanto ela na academia. Era nosso ergômetro. Era o que tinha. Era o que bicicleta ergométrica era essa bicicleta ergométrica, não tinha outra. Entendi. Né? A primeira Life Fitness surgiu, era 1989 que chegou no Brasil. E a gente levou para a companhia, óbvio, a academia mais elitizada. Sim. Custava caro, era importada, né? O início das importações no Brasil, porque nós estamos falando na época do governo Collor. Que abriu essa possibilidade realmente de a gente ter coisas importadas no nosso Brasil, tudo. Então foi um momento que o Zé Mena Barreto, depois ele dominou esse mercado, ele foi o maior importador disso, até que essas empresas começaram a ter subsidiárias no Brasil. Então foi uma evolução. Entendi. E aí... do personal. Aí a gente foi primeiro para essa academia com esse circuit. E a gente começou a ter um início de uma valorização do profissional de educação física de academia. Entendi. Ok? Personal trainer nessa época para nós, tá, já era uma coisa muito distante. Estava muito lá ligado muito a Hollywood. Mas né? Existia já no Brasil? Então, eu comecei minhas primeiras aulas, não podia falar que eu era personal trainer porque eu não tinha nenhuma licença. Entendi. Então eu era um professor individual. E eu comecei na Physis. Então na Physis, quando eu fui para a Physis... Mas daí o cara te contratava por fora ali, quero que você me acompanhe... Vou te dar um exemplo. A gente ganhava, vamos supor, que fosse hoje R$15 a hora-aula. O cara falava, vou te pagar R$50 para você dar aula só para mim. Perfeito. Era isso. Era uma conversinha assim, óbvio, a gente... Professor de educação física, eu sempre brinco que a gente sempre pagou muito mico para ganhar uns trocados. E a vida inteira foi assim. Sim. Porque a gente fazia recreação, a gente dava aula em clube, a gente fazia qualquer coisa. Né? Porque quanto mais horas você trabalhasse, mais você ganhava. Né? Então o trabalho para nós sempre foi... Mas sempre foi uma gratidão, porque a educação física é uma coisa que você se mata de trabalhar. Mas você deita, dormiu, está feliz, acorda no dia seguinte, você está disposto de novo. Entendi. Tá? Que eu acho muito mais legal do que você trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, que tem meta todo dia, tem aquela pressão da tua saúde psicoemocional. Perfeito. Né? Saúde física, cara, até te ajuda. Né? Porque você vai treinar mais, você vai se dedicar mais, então o esporte ele te ajuda e você dorme bem. Tem razão. Então... Fomos para o trabalho individual. Aí veio, em 1992, a Fórmula Academia, que foi a grande revolução em São Paulo, né, e no Brasil, dos grandes Health Fitness Center, né? Porque a Fórmula já vinha com 3 piscinas semiolímpicas, né? 3 piscinas semiolímpicas, uma sala de musculação de 1.000 metros quadrados, com 5 linhas diferentes de equipamento. Sim. Então a gente tinha Universal, a gente tinha Nautilus, a gente tinha Kaiser, a gente tinha Life Fitness. Tinha Hammer, né? Hammer veio depois só. Entendeu? Hammer, a primeira academia a ter Hammer, se não me engano... Deixa eu me recordar. Hammer. Que era mais peso pesado, não? A primeira academia em São Paulo a ter Hammer foi a Reebok. A Reebok foi a primeira academia, que era a Reebok no Morumbi, atrás da Carregá, ali no prédio que tinha, onde é hoje a escola do Morumbi. Sim. Ali foi a primeira Reebok. Mas nós estamos falando aí em 2008. Bem mais tarde. E já teve Hammer. Ok? Em 2008. Entendi. E aí veio a Fórmula, né? Sim. Eu lembro que na Fórmula, nesse começo, era Maneco, né? Isso, era. Eu lembro que tinha até médico na avaliação física, era um negócio realmente... Isso começou na Physis, né? Na Physis, o Ricardo Liria, muito estrategicamente, foi procurar o Dr. Turíbio Barros. O Turíbio. O Turíbio, que era um mestre em fisiologia do exercício na Unifesp. Sim.
Então já começava a fazer ali um trabalho específico com os atletas de alto nível. E ele montou um laboratório com o Dr. Turíbio dentro da Physis. E a gente começou a fazer exames ergométricos específicos de análise de gases para todos os clubes de futebol de São Paulo. Olha que legal, hein? E aí, todos esses fisiologistas do exercício, que hoje são famosos nesse clube, saíram dali de dentro da Physis. Então a gente tinha o Dr. Turíbio Barros, que foi para São Paulo. Dr. Paulo Zogaib, que foi para o Palmeiras. A gente tinha o Eduardo Tebexerini, que foi para o Santos. Entendeu? E outros que estavam ali com a gente na época foram... E aí os times de futebol começaram a investir no seu próprio laboratório. E por isso contratando esses fisiologistas. Né? E quando a gente foi para a Fórmula, a gente levou esse mesmo modelo. Tá? Mas já tinha alguns que não conseguiram nos acompanhar porque já estavam contratados pelos clubes. Mas o ticket médio na Fórmula já era mais alto, né? Sempre foi. Todas essas academias que eu nomeei, Companhia Atlética, Physis e Fórmula, já eram academias de elite, que ofereciam algo a mais. Mas eles eram também, no caso da Fórmula, um grande clube. Total. Então ali você podia deixar a sua criança, que ela ia ter aula de ginástica olímpica, ela ia ter iniciação esportiva, tinha quadra de basquete, tinha iniciação no esporte. A primeira sala de personal trainer, sala mesmo de personal trainer, foi na Fórmula? Foi na Reebok. Foi na Reebok. Foi na Reebok. A primeira sala de personal trainer VIP dentro de uma academia que separou a musculação as salas de musculação, né? Dos personagens. Colocou os personagens, que entendeu isso como um business. Tá? Porque era uma coisa que a academia lucrava com esse espaço específico, né? Hoje acabou isso. Hã? Hoje acabou isso. Ainda tem. O Bodytech acho que vai tirar aquela sala. É a melhor coisa que ela possa fazer, tá? Porque ela começa a separar um espaço que ela pode aproveitar e a integração na sala sempre é muito mais legal. Sim. Porque professor e aluno, cara, quando está integrado no grupo, ele rende muito mais. Sim. Você ficar isolado no aquário ali, não tem essa. Eu nunca fiz salas, quando eu fui montando as academias, que tivesse sala VIP. Eu sou totalmente contra. Que bom que eles chegaram lá. Né? E eu estava na Fórmula então, Ju. Aí o que aconteceu? O Maneco, querido Maneco, né? Ele pegou... Eu e o Flávio Setani, a gente atendia 60 pessoas por hora. Nós éramos os melhores professores de sala, tá? Sim. Então a gente conseguia atender 60 pessoas por hora. Vários artistas atendiam. Muitos. Fala uns nomes aí. Fittipaldi, Cláudia Raia nessa época. A gente tinha no Shopping Eldorado lá em cima o resumo da ópera. Sim, tinha. E tinha o Paládio, que era uma casa de shows. Verdade. Então os atores globais, por exemplo, de Blue Jeans, então Alexandre Frota, Raul Gazola, Ricardo Mack, todos eles vinham treinar com a gente lá. O Eric Maurício Johnson, Matar, Eric Johnson. Eles vinham treinar com a gente lá porque eles tinham que ficar ali, porque eles faziam blue jeans sem camisa. Verdade. Né? E o resumo da ópera é uma casa de espetáculos, de shows, né? E baladinha daquela época. Então tinha muito essa nightlife depois da academia. Então vinham muitos artistas. Eu estava até lembrando, a Madonna veio para o Brasil agora, né? Este ano, pelo Itaú. E o show da Madonna, quando ele foi em 1992 no Morumbi, todo o corpo de baile e a Madonna treinou com a gente na Fórmula. Você tá brincando. Eu nunca esqueço disso, cara, porque as meninas elas estavam todas com o cabelo raspado, carequinhas, lindíssimas de corpo, todas elas muito dedicadas, foram para lá pra gente treinar. Elas trouxeram muita técnica de treinamento pra gente aprender, específica para o corpo de baile delas. Né? E a Madonna, que era uma ficcionada naquela época, ela toda definida. Você lembro. Puta shape. Total. Então, ela convidou todos nós, professores, para o show. E nós fomos todos assistir o show da Madonna, convidados por ela, porque nós as treinamos, né, durante aquele período de escala no Brasil. Era um treino mais isométrico, como você lembra? Não, cara, tinha alguma coisa específica de isometria, mas que elas faziam separadamente. Tá? Elas gostavam muito de fazer musculação mesmo, pesada mesmo. Que legal. Tá? Porque elas já naquela época entendiam que quando você treinava músculo de forma pesada, você metabolizava mais. Você acelerava o seu metabolismo. Então elas já sabiam disso. E a gente aqui ainda tinha uns tabus com isso. A gente separava muito, tipo, quer emagrecer, cardiovascular só cardiovascular, só cardiovascular. E a gente vê isso até hoje. Não, vê. É uma loucura, né? Porque foi muito forte nessa época, né, nessa parte da fisiologia do exercício, através da medicina, se falar sobre isso. Tá? Porque não se estudava, porque a gente não tinha como estudar muito a musculação. Hoje a gente tem um trabalho específico sobre isso, né? O Dr. José Maria Santarém, que iniciou muito esse trabalho de pesquisa específica do treino resistido. Até então não se treinava só cardiovascular, entendeu? Então eram os cardiologistas, juntamente com os fisiologistas, era mais fácil pegar as patologias, né? Pessoas que tinham tido problema de infarto, reabilitação do coração, então era mais acadêmico esse tipo de coisa do que você ficar observando um fisicultor. Né?
A gente fez muito trabalho de pesquisa em fisiologia do exercício dentro da Physis, porque a gente tinha os fisiologistas ali, eu mesmo treinava muito pesado naquela época, porque eu era jovem. Então eu coloquei a máscara de analisar, trouxemos para fazer agachamento. Caraca. Não, e uma pressão arterial que chegava a 20/12. Nossa. Com 200 quilos de agachamento, entendeu? Que louco. Então você ia, depois picavam minha coxa para tirar a acidose lática, fazer o exame de sangue. Foram testes muito bacanas. Então teve muito essa coisa, como sempre treino com o atleta, né, da pesquisa, através disso. E a gente estava na história da fórmula. Eu e o Flávio, então, atendíamos 60 pessoas por hora, tá? Óbvio, eram professores extremamente bons pro Maneco, né? Sim. Quando a gente falou assim, puta, vamos implantar o personal trainer aqui, puta, o Maneco falou que não queria personal trainer na fórmula. Jura? Juro. Vou te contar essa história, foi muito engraçado. Até hoje a gente ri juntos, eu e ele, com isso. Então, puta, Maneco, você jura que não vou poder falar? Não. Cara, a gente aguentou mais uns 2, 3 meses e eu e o Flávio pedimos demissão, tá? Saímos dali, fomos para a companhia atlética de novo para dar aula de personal. E assim começamos nossa carreira de personal especificamente. Carreira solo, vamos dizer assim. E nessa época que eu estava lá na companhia. Isso. E ali a gente começou essa carreira muito importante, né? O Flávio se estabeleceu na companhia e eu fui para o Jardim da Saúde, meu bairro de origem, para cuidar de uma academia chamada Max Action. Entendeu? E eu transformei nessa academia de Max Action na academia mais bacana, seria que fosse a Ironberg hoje. Entendi. Porque a gente tinha Cybex, entendeu? Tínhamos equipamentos melhores possíveis e trouxe toda a maromba de São Paulo para treinar lá. Entendi. Né? E fui, né, no ano seguinte para a Califórnia, então, para buscar a especialização. Cara, já sou personal trainer, já tenho 14, 15 alunos por dia. Preciso me certificar. Preciso aprimorar, né? Não posso ficar mais só na mansão em fitness e na pouca literatura que a gente tinha aqui, né? Então eu fui para a Califórnia tirar minha primeira carteira, que foi a International Sports and Science Association, que me certificava para dar no mundo, entendeu? Aula de personal trainer. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Você não precisa fazer faculdade de educação física até hoje para você ser personal trainer. Você tem que escolher uma associação que te certifique. Você faz o curso dessa associação, recebe o diploma e a carteirinha. E você foi porque aqui ainda não era regulamentada a profissão também. Não, nessa época a educação física, durante até 1997, quando surgiu o CONFEF, ela era um magistério. Entendi. Então ela é regulamentada pelo Ministério da Educação e Cultura, né? O MEC, antigo MEC. Então a gente tinha que responder para a nossa classe como um magistério, né? Porque a educação física ainda era muito escolar, ou clube, né? A gente não tinha ginástica de academia. A gente foi desenvolvendo isso na força do ódio, né? Vamos dizer assim. Trabalhando, pesquisando na raça, experimentando. Né? Graças a Deus, nunca machucando ninguém. Isso aqui é uma coisa que eu sou mais grato. Preocupação com segurança, né? Mas tinha essa cabeça na área de saúde já. De estudar primeiro antes de fazer, de arriscar. E é interessante, porque até hoje você vê muitos profissionais aí que não enxergam a importância da profissão, né? Da educação física. Não. Eles não enxergam. Não. Hoje a gente tem muito mais babá de marmanjo do que personal trainer. Perfeito. Tá? Vocês me desculpem, mas é isso. Então, você quer ser personal trainer? Consciência. Tá? O cara te paga porque ele precisa de disciplina. O cara te paga porque ele precisa aprender, e você é o educador, movimento. Tá? Ele tem que saber treinar sozinho. Perfeito. Tá? Você não pode ficar vinculando o seu aluno a uma dependência profissional de você. Isso é muito ruim. Tá? Então não façam isso. Tá? Criem autonomia do teu aluno. Se ele ficar com você, é porque você oferece em termos de tudo isso que eu acabei de falar. E não porque você carrega peso para ele, passa a toalhinha na cabeça e fica ali conversando de bobagem. Entendi. Tá? Você é um educador, não esqueça disso. Boa visão. É mesmo, é um alerta. É isso. Porque o que a gente vê nas academias hoje é um monte de personal trainer. Sim, mas a grande maioria, quando você ouve os papinhos, desculpa, cara. Não tá muito raso, né? Babá de marmanja, desculpa, mas é isso. Muito raso pela importância da profissão. Exato. Que eles têm em mãos, né? Cara, você é um life coaching. Né? Você está ali para cuidar. O médico, ele estuda uma mão, por exemplo, para virar especialista de mão, a vida inteira. Tá? Você tem que estudar o corpo todo do cara, porque é tudo integrado. Os movimentos são integrados. E às vezes uma situação que está incomodando no treino para a pessoa pode levar a uma lesão futura irreversível. Que coisa, né, bicho? E ela tá te falando, eu sinto dor, mas eu não sinto dor no treino, eu sinto dor depois. Entendeu? Mas muitas vezes, cara, essa situação, né, tá sendo gerada também no treino. Vai dando os alertas, né, para desenhar isso.
E aí eu voltei da Califórnia com essa carteira, obviamente eu me achei, né, cara? Eu falei assim, cara, eu vou abrir minha primeira empresa de personal trainer no Brasil. Tá, até então você não tinha tido nenhuma academia. Eu tinha tido a Max Action, tá. né, que eu fui sócio. Né? Tá. Minha primeira academia foi a Max Action em 1995 também. E aí, como eu tive essa oportunidade de ter a minha primeira academia, eu falei assim, opa, sou empresário do fitness, vou estudar. Né? Então, vou me bancar para eu poder ir para a Califórnia, entendeu? E foi também a oportunidade de ter o visto americano. Porque como a gente não tinha recursos, e também, óbvio, jovem, não tinha vínculos, né? Por ter sido um professor individual, por 2 vezes eu tinha ganhado passagem aérea para os Estados Unidos para acompanhar o meu aluno num treino na Califórnia, que era o sonho meu e dele, porque eu projetava isso neles, né? E eles me compraram a passagem, eu ganhei isso de presente para ir junto, hotel, tudo. E quando eu fui no consulado com a minha passagem aérea para acompanhar meu aluno, o cara falou, desculpa, negado. Caramba. Então 2 vezes, por 2 anos seguidos, me negaram. É pelo perfil, né, da época, que o cara às vezes não vai voltar. Né? Esse cara não vai voltar. Eu tinha 23 anos de idade, cara. Falei, imagina, né? Solteiro, né? Pô, não vai voltar. Quando eu virei empresário, eu fui e fiz uma matrícula na faculdade, para estudar English as a Second Language, e me matriculei no ISSA. Para quê? Para que eu recebesse um documento da faculdade que chama C20, isso existe até hoje, para você receber o seu visto de estudante. Perfeito. Paguei o curso e recebi. Eu fui no meu consulado, 1020 na hora. Mesmo tendo 2 vistos negados, esse é o caminho para quem quer. Você tem que se aventurar, investir em você, estudar. Entendeu? Porque aí ele vai te dar um visto só de 3 meses e você vai ter que voltar. Senão você vai ficar ilegal. Então, para isso, ele te dá um visto. Perfeito. Entendeu? Para você estudar, a faculdade te garante que você pagou, aí você recebe. Aí peguei meu primeiro visto assim. Né? E aí fui para lá. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, cara, eu preciso criar a primeira empresa brasileira de personal trainer. Porque te deu uma visão muito boa lá Me deu uma fora. visão de negócio. E me deu uma vontade imensa de largar tudo e ficar realmente lá. Imensa. Aqui já tinha a Cláudia na minha vida. Né? E aí, obviamente, você tinha algo aqui que te trazia uma emoção muito grande. Então eu falei, vou voltar para minha mulher. Mas, se fosse sozinho, realmente, talvez eu tivesse arriscado, porque recebi uma proposta para trabalhar na 24 Hours Fitness Center. Olha, lá, legal. Que era academia, tipo como é hoje Smart Fit aqui. É uma academia que tinha uma muitas rede unidades, já, e obviamente que oferecia muito mais o hardware, que era só equipamento, porque nos Estados Unidos você nunca teve academias com professores à disposição. Sempre a academia é montada e tem lá um quadro de personal trainers que são contratados. Naquela época se treinava lendo as revistas. Tinha as séries nas revistas, você ia lá e... Que coisa. Entendeu? Quando você não queria pagar um personal trainer. Né? Ou você pagava o personal também só para um período. Né? E o brasileiro, na verdade, Ju, até aproveitando se isso aqui é realmente assistido para as pessoas que estão buscando uma inspiração, o Brasil tem uma situação muito interessante, porque aqui é um país de serviço. Em qualquer classe social, a gente gosta de ser servido. Ok? Então, no Brasil... Tem um vício do personal trainer ainda, que ainda está perdurando, que é o personal vinculado ao cliente e se amarrar aquele cliente como se ele fosse um cliente eterno. Então o cara que treina de segunda, quarta, sexta, 7 da manhã, você acha que você nunca vai perder ele. E quando você perde, você entra em depressão, você fica mal, perde um aluno, quer conquistar um outro igual, na mesma situação muito rapidamente. E você esquece que o personal trainer também é um profissional liberal. Nenhum médico tem um cliente toda segunda, quarta, sexta, 7 da manhã que vai lá. Entendi, perfeito. Você tem que encher a sua agenda na semana. Você tem que ter essa coragem de se aventurar. E o personal trainer não, ele é zona de conforto. Entendi. Entendeu? Então, ele às vezes garantia ali, mas ele quer isso, entendeu? E ele acha que a profissão é assim. Mas isso aí não é problema do personal, não é do brasileiro mesmo, né? O brasileiro consome o serviço. Ok. Ele quer ter a babá para o filho, ele quer ter um motorista, ele quer... Isso estamos falando das classes mais altas, vamos dizer assim. Ele quer ter o piscineiro, ele quer ter o cara que passeia com o cachorro. Então ele gosta disso porque aqui a gente tem mão de obra para isso ainda. Lá fora isso não existe, gente. O personal trainer ele trabalha na academia, apresentando a academia. Nessa oportunidade que ele apresenta a academia, ele já vende o trabalho dele e vai abrindo a agenda para aquela pessoa por 2, 3, 4, no máximo 10 aulas. Perfeito. Porque ninguém lá... A não ser cara que realmente queira contratar o cara para ficar exclusivo para ele,
personal trainer permanente. Como muitos de nós têm há 15, 20 anos. Exatamente, muitos anos. Isso não existe lá, Sim. entendeu? Então, também é uma coisa. Você também, quando você perde aluno ou começa a ficar com os seus horários vagos, prospecte isso também. Sim. Se dê esse espaço na academia a qual você trabalha para oferecer também uma prestatividade de serviço. Tá. Cara, vem cá, dono da academia, eu posso ficar um pouquinho te ajudando na recepção? E aí quando a pessoa chegar, eu apresento a academia, Sim. entendeu? Eu vou apresentar a academia de uma forma muito diferente. Pô, o atendimento é muito diferenciado, né, cara? Exato. O cara tem conhecimento Mas não, técnico. O cara tá? fica lá sem fazer nada, tem uma aula às 2 da tarde, a próxima é só às 4. Ele fica lá sem fazer nada, uma posição horrorosa no sofá, que já passa realmente uma situação de desleixo, certo? Porque, cara, o dia que você me vê sentado no sofá largado assim, eu tô doente. Você tá acabado. Tô doente. Porque com certeza. Você sempre não fica. produtivo, sempre podendo ajudar. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Sim. A gente só perde ele o tempo todo. Sim. Então o que você faz com o seu tempo quando ele está disponível? Entendi. Prospecte. Otimize. Isso é verante, entendeu? Você tem que... O nosso capital inicial é o nosso tempo. Tá. Quando a gente não quer investir. Tá. O cara da academia montou equipamento, ele montou o estabelecimento, paga aluguel todo mês, caro, ele tem que... Entendeu? Ele também, hoje em dia, não sabe quantos alunos ele vai ter no mês, porque por causa dos parceiros a gente não tem mais só alunos que são matriculados, né? Sim. Isa, e quanto o primeiro contato com suplementação? Como é que surgiu isso na sua vida? Primeiro contato, eu trabalhava na Companhia Atlética. Tá. Né? Então a gente tinha esses alunos que viajavam para fora. E porque o suplemento naquela época, eu lembro das massas, né? Era massa, aqui Mega no Brasil. Man, aqui no Brasil. Né? Aqui era muito fraco, né? Aqui era muito fraco. Aqui a gente tinha a probiótica e a Integral Médica. Tá? Eram as duas empresas que a gente podia confiar, porque elas vendiam, na verdade, na farmácia. Tá? A probiótica premiava os campeonatos com um pote de massa 2000, que praticamente era maltodestrina com chocolate. Perfeito. Tá? De proteína ali, era alguma coisa da albumina, do ovo, mas muito pobre. Muito pobre. E de uma forma de extração muito ruim, né? A gente, já naquela época podia ter um problema de salmonela. Aqui, realmente, né, Deus ajudou. E deu sorte. Né? Se usava muito clara de ovo pura, entendeu? Então no Brasil a suplementação ainda era muito rudimentar, mas muito. Então, eu estava... Tinha um xarope que era... Aminofull, vou falar dele. Então é esse. Eu estava na Companhia Atlética em 1998 e na revista que o cara me trouxe a primeira vez, uma viagem dele, eu olhei lá. Aminofull líquido, da Twin Lab. Sim. Cara, eu falei, não é possível. E depois a Twin Lab foi a minha primeira patrocinadora. Olha que coisa. Cara, não é possível. Cara, quando você vai viajar de novo? Puta, eu vou mês que vem, Zé. Traz pra mim, pra você, ó. Eu marquei a página da revista e entreguei pra ele. Aquilo era ruim, Gil. Era. Mas ruim, né? Eu lembro. Ruim. Mas aí foi viciando. Tinha a tampinha dosadora que você põe na tampinha. E a tampinha grudava. Aí ficava grudado depois. Era horrível, um caos. Cara, mas era o Aminofull da Twin Lab. Então, cara, tinha lá os 22 aminoácidos essenciais. Pá. Você tomava aquilo, cara, era... placebo melhor que existia. Total, eu sinto o gosto até hoje. Exato. É bizarro, maravilhoso. Fica na mente aquele negócio. Então foi a primeira experimentação. Por quê? Porque como eu fui estudar através das revistas e eu via já a evolução das empresas de suplemento lá fora, eu já via as marcas, né, que estavam prosperando, que vendiam não sei quantos já por ano e tinham uma série de proteínas, enfim, diferentes, né? Uma combinação de proteínas no mesmo suplemento. Você olhava para o teu Massa 2000 e falava assim, eu não quero tomar isso. Cara, então eu fiquei fã da proteína importada. Entendi. Tá? E estimulei muitos meus alunos sempre a só usarem importado. Entendi. Eu só me convenci que a indústria nacional tinha evoluído com a linha Age da Nutrilatina anos depois que eu fui patrocinado por eles. Mas nós estamos falando disso, entendeu? Em 2016, 2015, que foi quando eu fui trabalhar com a Nutrilatina. E você se especializou em alimentos? Como é que... Juntamente, logo depois Porque essa da sua faculdade, essa vontade de aprender veio disso? Veio. Ou foi depois? É assim, quando eu me formei em educador físico e eu fui trabalhar na Companhia Atlética, na sala de musculação e comecei a enfrentar essas várias dificuldades, eu percebia que tinha muitas pessoas que precisavam de uma reabilitação e muitos que não sabiam comer nada. Comiam tudo errado. Então eu falei, cara, quais são as duas áreas que eu posso fazer pós-graduação? Nutrição e fisioterapia. Perfeito. E aí eu fui para nutrição esportiva, Lancha Júnior. O Lancha. Tem que trazer ele aqui um dia, que é um cara espetacular, foi meu mestre. Com certeza. Na USP, eu fui fazer então a pós-graduação com ele, o Lancha, e fui
fazer fisioterapia. Tá. Fiz os dois juntos. Então, em 91, eu já estava formado em educador físico e pós-graduado em nutrição e fisioterapia. Legal, cara. E aí eu já tinha as ferramentas. E abriu sua mente total, né? Total, porque aí eu já era realmente um profissional que tinha um CRN, entendeu? E um CREFITO. Total. Olha que legal. Então eu já sou, né? Que legal. Hoje a gente brinca, a gente tem um amigo ianesco, né? Que fez tudo. Entendeu? Naquela época eu tinha feito uma parte, eu só não fui para medicina. Entendi. Mas fui estudar sozinho para poder tentar entender um pouco dessa coisa da medicina, né? E com a experiência, né? Você vai tendo os casos, você vai tendo as situações, você vai tendo os traumas das pessoas, né, cara? Coisas... E como é que você... Porque fármacos, a parte hormonal, de hormônios, tal, de anabolizantes e tal, sempre existiu de uma forma muito underground ali, né? Na nossa época ali, né? Sim. Como que era essa relação? Como que você via isso? O que acontecia na época? Na Fórmula, né, em 1992, eu quis me aventurar, porque eu já tinha minha pós com o Lancha Júnior, eu já tinha a parte de fisioterapia e educador físico. E estava treinando e estava desenvolvendo muito rápido, como eu te falei. Rapidamente eu fui para 100 quilos. Naquele momento, eu quis me aventurar a disputar o Campeonato dos Estreantes. E experimentar no meu próprio corpo o primeiro autoconhecimento que eu acho que eu me voltei na minha vida. Sim. Porque naquela época jovem você não pensa muito em se autoconhecer. Só através do seu corpo. Você quer melhorar ele. Então você vai estudar aquilo que bioenergeticamente faz bem para você. Então o que comer, quanto comer, pesar comida, entendeu? Intensidade de treinamento. Você vai dosando isso. E você vai fazendo esses testes, entendeu? E observando, porque cada corpo é único. Né? Isso é personalização pessoal e o teu corpo vai mudando. Então vai mudando, você vai fazendo dieta. Primeiro você precisa de 8 semanas, depois você precisa de 12. Hoje eu preciso de 20 semanas para poder atingir o nível de definição que eu atingia facilmente naquela época, entendeu? Porque o metabolismo da gente vai mudando. E você vai se conhecendo. Então, nesse momento, Ju, que eu fui me aventurar para essa área, e como eu estudava muito, né, eu entendi que o nosso esporte ele é assim. O que você tem que fazer? Porque as pessoas já entram na academia, a primeira pergunta que elas fazem hoje é o que ela toma. O que eu tomo para ficar mais forte, o que eu tomo para ficar mais rápido. Não é o melhor treino, a melhor dieta. Calma. Então vamos lá. Imagina que você vai participar de um jogo na sua vida. Esse jogo vai ter que durar a sua vida inteira. Tá bom? Você vai dar all one de cara? Entendeu? Então você já vai entrar com treino, experimentação, bola. Oi, calma. Vamos lá. Primeiro vamos começar a treinar. Entendeu? Então exercício. Não mexe na sua alimentação ainda. Treino. 3 meses. Sente o que vai acontecer no corpo. 3 meses. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar o treino. Mudamos primeiro, aumentamos a intensidade do treino. Muito bem. Agora nós vamos mexer na sua alimentação. Então vamos começar a comer direito pro treino. Entendeu? Beleza. Fico brincando nisso pelo menos 1 ano e meio, 2. Até encontrar a forma ali. Entendi. Sem entrar ainda com suplemento, sem entrar ainda com bola. Por quê? Porque senão você vai esgotar. Lógico. Entendeu? E não vai ter referência do que funciona ou não. Exato. Né? Na nossa época a gente tinha muita receitinha. Sim, total. Eu mesmo, a primeira experiência que eu tive com esteroides anabolizantes foram 50 comprimidinhos de anabol. Entendi. Que me deram de presente e não me falaram o que era. Você mandou pra dentro. Cara, me falaram, um cara veio da gringa, entendeu? Forte, tinha estudado na Califórnia também. Falou, toma isso aqui, eu vou tomar também. Foi meu parceiro de treino, Ricardo Fernandes, querido. Entendeu? Meu parceiro de treino, eu falei assim, tô tomando, toma também. Eu falei, o que é isso? Eu falei assim, é um suplemento. Assim pra mim. Tomava um por dia. Ficou um puta monstro. Então, eu te falo. Cara, porque os meus canais receptores eles estavam totalmente abertos para isso. Imagina, Isaías ficou enorme com um comprimido de anabol. Eu falei assim, porque naquela época, entendeu? Eu estava justamente, sem saber o que era, totalmente receptivo para aquilo. As pessoas vão usando esteroides anabolizantes, vão fechando seus canais receptores. E aí vão tendo que usar mais e mais. E mais e mais. E esquecem que entre os ciclos, os tendões e os ligamentos ressecam. Total. Entendeu? O músculo continua forte, o tendão se enfraquece. Porque resseca. Aí estoura. Lesão. Nunca mais. Acabou o esporte. Simetria, nunca mais. Mesmo fazer cirurgia, a simetria não vai ter mais. Não vai ficar igualzinho. Entendeu? O lado lesionado. A fáscia do corpo nunca mais ela é mesma. Já teve ali uma ruptura. Então, são cuidados que a gente hoje, como educador, a gente precisa ensinar. Toda vez que você ousa ou tenta pular degraus na escala da tua evolução profissional, você quer evoluir mais rápido, estuda. Aí sim.
Entendeu? Treina mais, come direito sempre, não procrastina, né? Isso você vai conseguir resultado muito depressa. E até que a pós-graduação, uma das que mais realmente viram aqui na Uniguaçu, é de hormônios, né? Inclusive hormônios femininos com a Tatiane Faria, Dr. Márcio Bassi. Sim. É porque falta informação, na faculdade não tem. É isso. Na graduação não tem. No Brasil hoje, Ju, eu brinco que a gente tem a melhor medicina do mundo e a pior medicina do mundo. Mas vamos focar na melhor medicina do mundo. Nós temos os melhores médicos, os melhores laboratórios, os melhores hospitais. Tá? Isso é indiscutível, tá? Não tem que discutir isso. Então hoje a gente tem capacidade, por exemplo, de olhar o nosso corpo de forma individual nas mais diversas variações genéticas. Tá? E como ele é individual, hormonalmente, cada ser humano ele é único. E, naquele momento, o nosso ciclo hormonal, ao longo da vida e ao longo da semana até, ele é variável. Ele é variável. Entendeu? Então quando você for se aventurar para alguma coisa, cara, procura uma especialidade nisso que hoje já existe. Tá? Embora a gente ainda tenha muita tentativa e erro, porque os trabalhos científicos eles começaram há 20 anos atrás nesse setor e ainda não completaram o seu ciclo, por quê? Porque a geração ainda não terminou. Tá? Exemplo, o Arnold ainda não morreu. Então a gente não sabe quanto do que o Arnold utilizou de suplementos e esteroides levou ele à longevidade ou não. Entendi. Aliás, uma crítica construtiva aqui, porque no documentário do Arnold, eu senti muita falta de mostrar a rotina dele. Sabe, mostrar o bastidor ali, como que ele acorda, que ele come. Vamos deixar a dica para ele fazer isso, né? Não é? Ele conta muito isso de uma certa forma, assim, óbvio, no que ele pode colocar ou o que ele quer colocar nas redes sociais, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de estar no Arnold Talk, quando ele começa a falar, ele fala muito sobre isso. Ele gosta de transmitir esse tipo de coisa, né? Mas enfim, a gente ainda não tem, assim como hoje, as mulheres que fazem reposição hormonal. A gente não. Vamos falar sobre isso, se Deus quiser, na casa do atleta, né? Com certeza, vamos conversar bastante sobre isso. Sem dúvida. Porque essa mulherada que teve a oportunidade, quando chegou aos 50 anos, iniciar esse tipo de coisa, quando menopausiou, elas não completaram ainda o seu ciclo de vida. Então, como será? Então, tudo isso faz parte de estudo. Sim, aprendizado até. Como a gente não tem isso hoje ainda concreto, a gente tem que se testar anualmente. Entendeu? E aí começar sempre com a orientação de quem já sabe, ao menos, dosar tipo de hormônio com a necessidade do teu organismo específico naquele microciclo de treinamento, tá? Perfeito. Isso que vai fazer a grande diferença de performance. Perfeito. E, principalmente, saúde. Pois é, eu sempre pergunto assim para os profissionais, por que você acha que o fisiculturismo, o bodybuilding, assumiu a postura de porta-voz no fitness no Brasil? Por que você acha que eles ganharam tanto espaço assim? Na verdade, sempre foi meio nichado, tal, mas hoje, né, algumas pessoas conseguiram uma exposição maior e acabaram se tornando o porta-voz, acabou se tornando o porta-voz da história toda, o que eu acho ótimo, tá? Não é crítica, ao contrário. Eu acho que precisava de uma força mesmo. O que aconteceu, tá? Existia muito tabu com relação ao fisiculturismo, tá bom? Quando se entendeu que o fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação, perfeito. Isso ficou muito mais interessante. Você aproveitar a tecnologia do Fórmula 1, o combustível do Fórmula 1, tá? No carro de rua. Então nós somos o atleta do dia a dia. Vamos falar muito sobre isso na casa do atleta. Muito. Então, nós somos o atleta do dia a dia. Então, o que a gente vai se beneficiar com o fisiculturista? Ele é o laboratório de teste. Você pode tuchar suplemento nele, você pode tuchar... Eles já fazem isso eles mesmos, né? Tuchar os esteroides, você pode tuchar intensidades absurdas de treino, fazer os ciclos exagerados, dar um intervalo entre os ciclos, colocar carga, eles se machucam. Então, eles estão ali como um laboratório realmente de teste, como um exemplo, para que a gente possa, no atleta do dia a dia, a gente usar a medida certa. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso. Entendi. E aí, a aptidão para esse esporte, ele vem, sim, pela determinação, pelo empenho, mas num primeiro momento, quando há a identificação que a genética respondeu para ele chegar num nível básico.
Entendeu? Então o cara fez 3 anos de treino, de repente participou da primeira competição, ganhou. Opa, eu tenho jeito para isso. Então eu vou me dedicar mais, eu vou me aperfeiçoar mais. Assim foi com o Ramon. Entendi. Né? Para ele foi uma surpresa. Sim. Né? E a gente percebeu que, porra, o Ramon é um cara que se trabalhar bem... Ele é de uma família humilde, né? O Ramon, exato, do Acre. Então ele, porra, se trabalhar, cara, ali, você vai conseguir levar ele a um estágio de perfeição muito grande. Na verdade, mas é 1 em 1 milhão. Então, mas na verdade você acha que houve a identificação do público com, por exemplo, com o Ramon da vida. Exato. Entendi, eu posso também. Sim. E por que hoje essa identificação ela migrou para o fisiculturismo clássico? Porque é realmente o que remete à nossa história, à nossa base, do que eram as estátuas gregas. Tá, entendi. Tá? Que são físicos, de uma certa forma, muito mais harmonizados e possíveis. Entendeu? Enquanto que o bodybuilding open, eles são mutações genéticas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então hoje já são mutações. Então, na verdade, você não consegue... O glúteo gota é uma mutação, então é isso. Exato, entendi. Exato. Perfeito. Entende? Não é natural, né? Não, exato. Entendi. Entende? Então Perfeito. você vai ter boa o definição, que é. gostei. Então, por isso que hoje o Chris, entendeu? O próprio Wesley, que apareceu assim do nada, enfim, e o Ramon, eles são hoje referência de corpo que eu gostaria de ter. Tá. Só que eu não preciso ter o tamanho. Tá. Se eu tiver a ideal composição corporal, isso. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas é que elas busquem a ideal composição corporal. Não o peso corporal, mas sim a ideal composição corporal, independente de quanto elas pesam. Tá. Porque aí, com certeza, você vai ver o seu corpo na melhor forma. Ah, puxa, mas agora eu queria ganhar um pouquinho mais de braço. Ok. Mas se você se viu original, com uma gordura na faixa de 8% no caso do homem e da mulher entre 14% e 15%. Tá. Então me vi. Tá, então quais são as minhas deficiências? Aí você vai atrás de vê-las. Porque enquanto você tem uma gordura corporal na faixa, no homem de 14 a 16 e a mulher acima de 16, ela não consegue chegar a nada. Ah, entendi. Entendeu? Você vê uma mulher harmonicamente bonita, mas Sim. fisicamente você não consegue chegar a nada. Perfeito. O homem é a mesma coisa. Tá, o cara é grande, pô, beleza. Mas cadê a definição muscular dele? O que tem por baixo dessa camada de água e gordura que está aí escondendo isso? Tá. Só o tamanho? Né? Então, uma coisa muito interessante que a gente viu, um dos homens mais fortes do mundo é o Thor. Né? E ele voltou agora pro Strongman. Mas teve uma época que ele saiu e ele quis ficar definido. Porque ele queria ver também o que tinha de massa magra ali, debaixo daquela capa enorme. O próprio Ferrari fez isso agora também, sim, né? Então, você vai buscar um pouco essa perfeição, né? Entendi. Para você se olhar, olha, puxa, eu aqui, e todos nós conseguimos isso. Né? Esse é um trabalho que eu quero fazer com você. Legal. Te levar essa... Ó, esse é o Ju, entendeu? Ah, Isa, eu quero ganhar mais. Beleza, então nós vamos, a partir daqui, a gente já tem a referência do Ju. E aí a gente vai conseguir personalizar o que você precisa melhorar. Entendi. E aí você vai para a próxima etapa. Mas você já passou por esse processo da dieta e da intensidade de treinamento para poder chegar nessa definição e se ver. Entendeu? Entendi. Uma gordura baixa, onde você consegue enxergar, e também retenção hídrica baixa, que você consegue enxergar, entendeu? Tuas veias, artérias e a musculatura aparente. Tem a questão também da informação, né? Porque eu até me usando de referência, né? Eu fui atleta também, profissional de natação e tal, mas comecei a treinar em academia por causa da minha mãe, que fazia step, competia de step na runner, não sei o quê, e o moleque estava na sala de musculação. Perfeito. E era o cara esquisito que ia todo dia para academia. Mas eu fiquei muitos anos da minha vida no mesmo treino, fazia que coisa chata, mas eu fazia musculação. Sim. Eu fui começar a ganhar um pouco mais de volume muscular, entender melhor a musculação na Kansas. Pronto, Na Kansas por causa dos profissionais. Sim, tal, que tinham lá. isso, que te estimularam. Sim. Né? Porque a gente precisa de estímulo. Entendi. A gente brincou da jornada do herói, né? É. Quando a gente inicia uma jornada, seja ela qual for, cara, a gente duvida sempre. Sim. Mas a partir do momento que a gente se joga, a gente precisa ter um mentor, a gente precisa ter um orientador. Entendi. E a gente tem também ter aquelas pessoas, né, que são os nossos companheiros, a nossa família, que vão nos acompanhar nessa jornada. Perfeito. Né? Porque estilo você de vida, vai ter que se desconstruir, você vai ter que ver o teu corpo sofrer tudo aquilo para poder chegar nessa volta do ciclo e falar assim, puxa, essa foi a primeira volta, olha como eu fiquei. Entendi. Entendeu? Que bacana que eu consegui. Obrigado, meu mentor, enfim. E, esse mentor, você pode me ajudar a dar mais uma volta nesse ciclo? Ah, eu posso. Não, agora eu não posso, então me indicar outro. Entendi. Porque a gente não pode parte. desprezar nunca os nossos ídolos, nem nossos mestres. Tá. Porque naquele momento importante da nossa vida, eles eram necessários. Total. Entendeu? Então a gente às vezes esquece disso. Ah, hoje eu não treino mais. A gente vê muito isso no nosso esporte, né? Ah, não treino mais com esse cara porque ele já não estava mais dando efeito. Eu vou dar,
Cara, ele te trouxe foi até muito aqui. Importante, é isso, levou até lá. Isso é uma coisa, um vício muito ruim do nosso futebol, né? Qualquer coisa que aconteceu, nossa, perdeu um jogo, o cara parece que nunca valeu nada. Porque o brasileiro ele é muito emotivo, né? Então, na verdade, é a torcida que exige o técnico e não o time, né? Então, isso é muito ruim, porque você fica à mercê da tua popularidade e não da tua perfeição técnica, né? Então, é muito difícil. Isa, e agora eu quero... Para a gente finalizar, eu queria falar sobre o seu estilo de vida, né? Sobre a moto na sua vida. Isso é bem legal, né, cara? É assim, Lu. Entendeu? Como é que surgiu? A moto surgiu pelo seguinte, cara. Primeiro, personal trainer. Eu queria dar o máximo de aulas possíveis no dia. Nessa loucura que é o trânsito de São Paulo. Então, para me deslocar de moto, cara, eu conseguia me deslocar quase que um teletransporte, com no máximo 10, 15 minutos entre as minhas aulas. Entendi. Então eu consegui atender muito mais gente no dia sem ficar desgastado no trânsito, entendeu? Nem ter essa impossibilidade. Tá. Fora que o custo-benefício do deslocamento era ridículo. E sempre a rentabilidade do personal trainer foi algo absurdo. Tá. Porque com uma pequena parcela muito pequena da minha hora-aula, eu comia e gastava minha normalmente meus equipamentos sempre foram patrocinados. Tá. Então eu já buscava isso, né? Tá. E me pôr numa posição também de destaque para que marcas pudessem me apoiar. É um influenciador. Então, desde que eu constituí a OnWar em 1995, eu já tive patrocinador desde o início. Tá. Porque, obviamente, era um cara que estava na frente de um cliente em potencial para aquela marca. Então, era uma forma muito interessante de levar... Né? E o poder do personal trainer sempre foi um poder de convencimento absurdo. Total. Absurdo. E temos que tomar muito cuidado sempre, porque o que a gente fala muitas vezes é uma regra. Sim, que entra na cabeça dessa pessoa para o resto da vida. Você fala para o seu aluno comprar um tênis, ele vai comprar. Você cria um conceito. Entendeu? E isso fica ali. E para alguns alunos um pouco mais inconscientes, isso vira uma crença. Entendi. Então isso é grave, cara, quando você toma muito cuidado com aquilo que você doutrina. Tá. Né? Para que você não faça manipulações, entendeu, errôneas do que seria o teu propósito de vida, que é levar saúde através do movimento. Né? E aí a moto esteve na sua vida até ela começou aí, como meio de locomoção. Né? E depois, cara, o que aconteceu é que ela se tornou meu hobby. Tá? Porque eu percebi que quando eu vou para a estrada ou quando eu vou para o rolê com os amigos, é o meu momento de terapia, de centramento. Tá. Né? Porque eu vou me conectar com a natureza, vou me conectar com o equipamento, vou me conectar com as pessoas que estão comigo de uma forma totalmente integrada. Tá. Quando a gente está dentro de um carro, é como se a gente visse a vida, né, através de um quadro. Tá. Quando você está em cima da moto, você faz parte do todo. Tá. Entendeu? Você integra tudo isso. Entendeu? Então a tua percepção sensorial dentro de uma experiência material que é este planeta é muito maior na moto. Entendi. Entendeu? Então você honra muito mais toda essa oportunidade de estar vivo. Né? Então foi isso. E aí esse lifestyle, cara, ele juntou recentemente, né, com a minha patrocinadora que é a Black Skull, que a gente tem muito essa pegada, né? A nossa. Que tem muito essa pegada desse lifestyle, né? E aí, nós estamos ficando velho, né, Ju? Então a gente tem esse saudosismo também dos carros antigos, né, cara? A gente eu não curto os elétricos porque eles são fabulosos como tecnologia, mas eles te tiram um aspecto sensorial. Isso, verdade. Né? Se a gente tem 5 sentidos, cara, e um deles é a audição, cara, você perder essa sensação. E a vibração também, né? Exato, né, cara? Então é uma coisa que a gente vai pros velhos ainda, né, cara? Então, os muscle cars, que tem muito a ver com a gente. Então, esse lifestyle de uma vida saudável, né, de uma vida pelo bem, né? Equilibrada. A gente tenta buscar, né, cara? A gente tem que vencer os nossos dragões, né? Os nossos medos todos os dias, né? E enfrentar de frente mesmo, né? Os desafios. Mas eu acho que o grande segredo e o maior elixir disso tudo é o amor, né? Quando você tem essa coisa bem, tipo, fazer as coisas por amor, né? Não fazer por obrigação, não ter aquela coisa, eu tenho que. Cara, puxa, desculpa, para de pôr essa palavra tenho que. Não, hoje eu escolho, né? Eu escolhi passar minha tarde com você hoje. Né? Você me convidou, óbvio, mas eu podia falar não. Sim. Né? Escolhi. Né, compartilhar com você um pouquinho mais, a gente se conhecer cada vez mais, que a gente vai precisar estar juntos. Obrigado. Né, esse lugar incrível aqui, esse estúdio fabuloso que vocês montaram aqui, gostei muito. Então, repartir um pouquinho com vocês, cara, que é uma profissão que realmente dá certo. A educação física me levou onde eu estou, jamais poderia ser imaginado eu
Tá? Hoje, por exemplo, eu continuo fazendo aviação. A hora que eu quero, eu pego o avião, aluno e vou voar. Entendeu? Eu não preciso mais estar à disposição, que talvez eu fosse, como eu fui também, quando eu consegui tirar minhas carteiras. Eu era um piloto, óbvio, muito digno, mas muitas vezes eu me sentia um motorista. Tá. Né? Eu que trabalhei, graças a Deus, um beijo para a Xuxa, para Marlene Matos, eu já te contei essa história, né? Eu fui piloto do avião da Arisco, entendeu? E levava elas pelo Brasil inteiro. Muito grato por isso naquela época, mas eu tinha que estar à disposição o tempo todo. Hoje estou à disposição dos meus alunos, né, cara? Então é uma transição disso, tá? Mas só que a minha carreira como educador físico, ela decolou. Entendi. A minha da aviação, ela aterrissou, porque a gente teve quebras de companhias aéreas, a gente teve uma crise na aviação nos inícios dos anos 90, cara, né? E aí você desistiu. Collor. Não é que eu desisti, você eu comecei deu a ficar andamento onde desempregado, estava. né? Entendi. E aí eu comecei a ter oportunidade, ganhando hora-aula, né? Então, quanto eu mais trabalhava, mais eu ganhava. E aí eu ficava na dependência da aviação, de ter uma empregatividade. Então eu abandonei ela e fiquei aí por conta. E jamais, sinceramente, cara, eu poderia chegar onde eu cheguei se eu tivesse continuado como piloto. Não teria ascendido tanto profissionalmente, nem escalado. Se realizado também, né, irmão? É, isso. É diferente. E família? Muito bem. Sou pai, casado com a minha esposa há 30 anos, né? Minha amiga de escola, né? Estudamos juntos, né? Larguei ela umas 8 vezes até eu entender que ela era a mulher da minha vida, obviamente, porque nós temos a mesma idade, é muito difícil isso no começo, né? Mas foi minha grande companheira de jornada, tenho 2 filhos, um casal, formado já. Então a vida se torna boa, assim, vamos dizer assim, muito grato, né? Eu sempre achei que não ia conseguir. Como professor de educação física, eu sempre achei que não ia conseguir. Jura, cara? Sempre tive essa insegurança. Então eu fazia todas as poupanças e seguros que você poderia imaginar. Entendeu? Então a primeira poupancinha deles, Flex Prev do Itaú para poder pagar a faculdade. E aí eu fiz seguro, eu dava de moto, então seguro de vida para eles, se acontecesse alguma coisa comigo. Cara, eu sempre me protegi ao máximo. E eu acho isso muito importante também. Porque você não fica preso àquela coisa, cara, você precisa deixar coisas para filho. Você não tem que deixar nada para seu filho, você tem que deixar valores. Total. Né? Isso é o mais importante. Né? Então, o teu patrimônio que você constituiu, consuma-o. Entendeu? E deixe eventualmente um seguro de vida, se você quiser, para que eles possam ter algo que eles vão construir. Entendeu? Não que você, né? Às vezes você quer coisas, por exemplo, eu quero meus carros velhos. Meus filhos não querem andar de carro velho. Né? Eles não querem andar de carro mecânico, eles querem carro automático. Então, pô, são gostos pessoais. Aquele cheirinho então vive isso, né, cara? Curte a vida de forma leve, né? Os problemas sempre vão existir, o mundo sempre vai ser um caos aí fora, sempre foi, nunca mudou. Ele é cíclico. Se você acompanhar a história da humanidade, a humanidade melhora e piora, e assim é. Sim. Nós também somos assim. Tá tudo seja certo. Fisicamente, seja intelectualmente, a gente está sempre tentando melhorar, mas às vezes a gente piora. Né? Porque a gente adquire manias, ou a gente tem algumas crenças, rancores, raivas, a gente vai para alguns níveis vibracionais baixos, aí você piora. Pô, você fica chato pra cacete, entendeu? E, pô, alguém precisa falar para você, cara, você tá chato. Para com isso, né? Então por isso que as nossas companheiras, né, são fundamentais nesse aspecto, porque elas estão nos observando. E às vezes a gente não tem essa capacidade, né? A gente arregaça a manga, vamos pra porrada e não consegue ver o que está por trás. Né? Então... E eu sempre finalizo sempre com algum formato dos entrevistadores que eu admiro na história, como Jô Soares, Maria Gabriela e tal. E eu gosto de usar alguns como... A canequinha? A canequinha pode ser também. A canequinha ficou até meio cansada até, né? De tanto que tem. Mas, por exemplo, finalizando Isaías Rodrigues por Isaías Rodrigues, assim, que você se defina. Para finalizar, como a Marília Gabriela sempre fez. Cara, eu sou um cara que eu quero, como propósito de vida, levar saúde através do movimento. Então você vai me ver, quanto mais oportunidades eu tiver de falar sobre saúde, né, e óbvio, a saúde física orgânica, que é que me compete, né, para depois trabalhar as outras saúdes, eu sou esse cara, entendeu? Então, onde eu senti que há algum distúrbio nesse sentido, cara, eu vou tentar pegar na mão da pessoa e falar assim, olha, vamos se ajudar. Vamos tentar descobrir isso, né? Essa é a minha maior paixão hoje, Ju, sabe? Eu tento levar para os ambientes, cara, o máximo que eu puder da minha energia positiva, entendeu? E também, obviamente, quando eu não estou bem, eu sou sincero, eu falo assim, cara, pô, eu preciso de ajuda agora, entendeu? Me ouve só, entendeu? Porque às vezes a gente precisa disso, né? Falar um pouco também do que está te angustiando, dos teus medos, né? E a principal coisa da vida, confia. Entendeu? Quando você olha a tua vida para trás, você olha assim, cara, olha, mesmo nos maiores desafios, cara, foram para que você pudesse transpassar isso de uma forma gloriosa. Então não tenha essa coisa da paralisação pelo medo, tá? Se centra,
tá? E deixa a coisa acontecer. Porque quando você achar que você está sendo subjugado, maltratado, injustiçado ou indignado, que vocês fiquem em qualquer situação, entenda que vai passar. E você vai conseguir enxergar tudo aquilo como uma porta nova aberta, como uma grande oportunidade. Você me traz uma paz, meu irmão, uma segurança de verdade. Aqui, toda vez que eu encontro o Isaías, eu falo assim, eu queria ficar mais tempo com ele. Queria ficar mais tempo, conviver mais. Agora a gente vai ter oportunidade. Vamos, man. Vamos, que bom, porque estamos juntos na Black Skull, estamos juntos na Casa do Atleta. E grandes desafios, né, Ju? Porque essas oportunidades, nós são de uma vontade muito grande da gente, cara, de levar informação para as pessoas daquilo que a gente pôde colher ao longo do tempo. E a gente seleciona pessoas para isso, cara, que possam ser um ponto de referência para você no futuro, certo? E que também são uma referência para aquelas pessoas que já passaram por essa faixa etária ou por isso, do que também elas podiam ter sido se elas pudessem fazer melhores escolhas. Né? Porque ninguém torna-se um sucesso do nada, todo mundo grau de graus, né, cara? Sim. Mesmo quem tem a oportunidade de ter tudo, entendeu? Compromete às vezes isso em outras situações, né? Porque não se trabalha o suficiente para poder sustentar tudo aquilo que recebeu, entendeu? Então muitas vezes vai precisar perder condições para que possa realmente conquistá-las de volta, né? Então esse é o ciclo da vida, né? E uma coisa que nunca vai existir neste planeta é a zona de conforto. Então aprendam isso mais cedo. Quando vocês perceberem a zona de conforto, pode esperar que dali a alguns dias virá alguma adversidade para você poder levar o seu tapinha na bunda e se mexer. E vamos para cima, né, meu irmão? Jamais parar. Vamos com tudo. Senhoras e senhores, Isaías Rodrigues, foi uma honra, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer compartilhar um pouquinho. Obrigado. No Campeão de Sucesso, certo? Vambora. Isso aí. A vocês de casa, muito obrigado. Se inscreva no canal da Faculdade de Iguaçu, deixe seu comentário, porque todos os nossos profissionais sempre respondem o que vocês mandam. Acompanhem também os outros programas, como Resenha, como o caso do Atleta News, aqui na Faculdade de Iguaçu, e as lives também ao vivo, finais de todo sábado, ao vivo, grandes professores passando lives gratuitas para vocês aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, fiquem com Deus.